Boa noite, gente. Graça e paz. Sejam bem-vindos ao Divã da Graça dessa noite. Eu tenho considerado com muita atenção os dias que nós estamos vivendo. Quando eu leio relatórios da saúde, apontando que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de extremo perigo para a saúde do corpo, tenho pensado por que o aumento de doenças tem chegado até nós. Já conhecemos o conceito de que estamos vivendo hoje a era do ansiolítico. A ansiedade, considerada hoje o mal do século, tem tomado conta das nossas casas, das nossas igrejas, das empresas onde trabalhamos. A ansiedade tem sido a responsável por adoecer uma entre duas pessoas. Uma entre duas pessoas vai ficar doente nos próximos dias. Você está entendendo que dado alarmante é esse que a gente tem? É que nós estamos vivendo uma era de extremo perigo para a saúde humana. E nem sempre estamos sendo vítimas de uma virose, vítima de uma bactéria qualquer, mas resultado do sistema psicossomático. Como nós estamos somatizando emoções, como nós estamos lidando mal com as nossas emoções. Como estamos governando mal o nosso interior. Como lidamos de maneira equivocada com os impulsos emocionais que nós recebemos da vida. Isso me preocupa, porque não é uma notícia que eu tirei de uma revista qualquer, é um dado sério e responsável, fornecido recentemente pelo Ministério da Saúde. Isso tem me preocupado tanto, ouvindo um comentário da doutora Márcia Bacelar essa semana. Ela dizia que o doutor Augusto Cury disse que nós não compraríamos 1 quilo de carne podre no supermercado. Nós rejeitaríamos isso que geraria dano para a nossa saúde. Mas como facilmente nós estamos comprando mágoas, comprando ofensas, comprando tristezas, comprando rivalidades, comprando ira, comprando ódio e trazendo isso para dentro do nosso mundo interior. A diferença é nenhuma. O risco ainda é pior quando você somatiza emoções. E eu queria, essa noite, refletir sobre como lidar um pouco melhor com nossas emoções, com os impulsos que nós recebemos. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 26. Essa é uma história muito séria para nós, embora pareça um texto seco e um texto frio, mas a gente vai extrair umas lições muito sérias daqui de dentro. Diz assim o texto da Torá: e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ponto.
Nós estamos nos aproximando de um dos maiores rituais da história do povo hebreu, que é a Páscoa. Na verdade, esta declaração de Moisés, ela se reporta ao tempo do Pessá. A palavra Pessá, em português, é passagem, de onde se origina a palavra Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem, transição de um modelo escravo para um modelo de livres. Ali não ia só transicionar o corpo, mas a mente ia sair de um território escravagista para o território dos livres. Então, havia uma transição séria proposta por Moisés ao povo hebreu. E nesse ritual de passagem na Páscoa, a fala de Moisés é: nenhuma unha vai ficar no Egito. O que tem a ver unha com a liberdade? Acho que estamos falando de uma coisa mais séria do que um pedaço inútil do nosso corpo que já foi utilizado e agora fica para trás. É que, não sei se você se lembra, mas algumas investigações, a procura de um criminoso, um pedaço de unha contém tanto DNA, tanto código, tanta memória, que é possível se chegar a um criminoso a partir de uma unha, de um fio de cabelo. Portanto, em alguns momentos, você vai ouvir dizer: nenhum fio de cabelo, nenhuma unha vai ficar. É que nós precisamos ter uma relação saudável com as coisas que vão ficando para trás. Há coisas que nós fomos afetados, atingidos de alguma forma no nosso passado, que precisam ser responsavelmente negociadas. Há memórias que a gente não pode deixar mais fazer mal a gente. Há pedaços de unha, há marcas de batom, há pedaços das nossas emoções que infelizmente estão ficando para trás e não estão sendo devidamente dados os destinos convenientes, aquilo que é nosso que está ficando para trás, num território que já não faz mais parte da nossa vida. Não vai ficar uma unha sequer, não vai ficar uma memória nossa no Egito, não vai ficar um código nosso. Nós vamos arrancar tudo que nos pertence para adorar o Senhor no deserto, rumo a Canaã, a terra da promessa. Para você chegar bem à terra da promessa, precisa negociar bem as coisas que vão ficando para trás. Quando São Paulo diz: eu não julgo já ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para alcançar lá o prêmio da soberana vocação. É que há coisas que você tem que decidir dar um ponto final. Não deixar que isso se perpetue hoje no seu presente. Há memórias, queridos, que ou nós usamos da autoridade do nosso espírito. Você crê que é um espírito? Mais ou menos, alguns não têm muita certeza disso. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A trilogia está correta para você? Está tudo bem? Bom, se você é um espírito e que possui uma alma, a sua alma precisa estar no lugar dela. Se você for uma pessoa que deixa suas emoções governarem a sua vida, se as suas memórias continuarem governando o seu futuro, pode se preparar. Os teus dias estão contados e próximos da derrota. Eu tenho muito repetidamente dito que os maiores desafios que eu vou enfrentar na minha vida, e você também, não são os desafios gerados pela expectativa do futuro, são os fantasmas do passado. Aqueles que nos assombram,
Desde os fantasmas do nosso contexto antropológico, as nossas memórias celulares, as heranças que nós possuímos, familiares, de vez em quando elas nos puxam para trás e tentam nos parar, estabelecem comparações a fim de paralisar a nossa caminhada. Então, nosso maior problema é o que fica para trás, são as unhas que não podem ficar no Egito. Estou me fazendo compreender? Parece que está claro o que Moisés está dizendo: nenhuma unha do nosso animal vai ficar aí no Egito. Nós vamos levar tudo para Canaã. Querido, o futuro exige de nós uma vida nova, uma mente nova. Lembra do nosso aforismo tantas vezes batido? Não leve sua velha mentalidade para os seus novos desafios. O problema é que nós estamos entrando nos nossos novos desafios levando velhas mentalidades. Ou seja, a unha que ficou no Egito continua governando o seu comportamento. Nós entramos num novo mundo. Quando nós nos tornamos cristãos, é mais do que fazer parte do hall de membros de uma organização religiosa. Você mudou de natureza. A tua natureza mudou. Ou seja, você se tornou uma nova criação. Você não tem nada a ver mais com o primeiro Adão, o fracassado, o caído, o derrotado. Você tem a ver com o último Adão, Jesus Cristo, o vitorioso. Ele agora habita dentro de você. Então precisa viver no modelo do último Adão, não no modelo do primeiro Adão. Por isso, no ritual da passagem, no Pessá, na Páscoa, Moisés diz: vamos passar para o outro lado. E quando atravessarmos para o outro lado, nós não vamos deixar coisa nenhuma do lado de cá. Não pode ter compromisso. Estarmos amarrados ao passado, devendo ao passado. Precisamos entrar no novo com uma nova disposição, porque temos uma nova vida. Nova vida é um conceito tão severo que eu não sei se nós estamos entendendo quando dizemos que é uma nova vida. Parece que nova vida para algumas pessoas é a mudança da religião. Eu mudei de religião, tenho uma nova vida. Uma nova vida é mais do que você mudar de uma religião para outra. Você pode carregar uma velha vida para o resto da sua vida, se você não abrir seu olho e entender que em Jesus nós fomos feitos novas pessoas, novas criaturas. Ele mudou o nosso mundo, mudou nossa maneira de pensar, dando-nos a mente de Cristo. Deu-nos um novo modelo de sentir, de formas que os nossos sentimentos precisam passar por uma revisão. É verdade que às vezes estamos sentindo coisas a partir de um impulso que deveríamos sentir outras. Há pessoas hoje que não avançam na vida porque seus sentimentos estão aliados a uma espécie de autocomiseração, sentem pena de si. Não são desafiados a vencer, elas sentem pena de si, sentam-se na sarjeta e choram. Ao invés do impulso produzido na vida delas ser um impulso de superação, elas decidem chorar. É possível que nós tenhamos pensamentos equivocados a partir dos impulsos, pensamentos, sentimentos, e estamos tomando decisões equivocadas. Você é uma nova criatura. Dentro de você habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é outro, é o mesmo.
Aquele que estava lá em Jerusalém, trazendo Jesus à vida e tantos outros corpos de santos que também ressuscitaram e entraram na cidade santa, esse mesmo Espírito está agora dentro de você. Não é o outro. Eu não sei se você se lembra mais ou menos o impacto que foi o dia da ressurreição. Você se lembra? Só trazendo a sua mente. Estou falando de Mateus capítulo 26, se não me falha a memória. 28 fala da sua morte, mas 26, nesta ordem, né, vai falar da ressurreição. No dia que Jesus morre, meu irmão, o céu se escurece, é eclipsado. Há um fenômeno cósmico, a terra treme, um fenômeno sísmico, as fendas das rochas se abrem. Os sepulcros fechados também se abrem. Mas nada acontece até cerca de 72 horas depois. Quando Jesus ressuscita, diz as Escrituras que quando ele entra dentro da cidade santa, Jerusalém, entram com ele corpos de santos que também ressuscitaram logo após a sua ressurreição. Sabe o que é um fuzuê? Tem uma ideia? Fuzuê? Salseiro? Chacoalho? Foi isso que aconteceu dentro de Jerusalém, um fuzuê. Porque mulheres, segundo os escritores hebreus, diz que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Tu imaginas a senhorinha viúva lavando o chão da casa, de repente alguém bate a porta. Você se lembra quando Pedro sai da cadeia? Como aquela mocinha que trabalha na casa dele, a Rod. Como Rod fica assustada e ela chega a dizer, é o fantasma dele, é o fantasma dele. Imagina. Pedro estava preso, a igreja orando, o Senhor decide ouvir a oração da igreja, libera Pedro e Ló diz, é o fantasma dele, está lá, abriu o postigo. Imagina você, ela não viu Pedro ser enterrado, ele só estava preso. Agora você imagina aquela senhora que ela abre o postigo para ver, e é o marido dela. Ela viu ser sepultado. Aquela mãe que chorou horrores no dia do sepultamento do seu filho, agora está perplexa. Estou tentando mostrar para você o fuzuê que foi o dia da ressurreição. Jesus não ressuscitou sozinho, ele é a primícia da ressurreição. Ressuscitou primeiro e logo depois. Me lembra até aquele filme do Michael Jackson, não é não? Pai Celestial. O mesmo Espírito que estava lá, em Jerusalém, ressuscitando Jesus, e cada santo que saltou da morte para a vida, ele habita dentro de você agora. Não é uma experiência teológica que nós tivemos com a fé. O novo nascimento não é um convencimento doutrinário, é uma experiência. Ela passa pelo viés experiencial. Ela entra na sua experiência. O seu espírito, que era do Adão fracassado, tem seus dias contados. E agora aquele Espírito de Cristo, que estava na ressurreição, entrou dentro de você, tornando-se um só com você. São Paulo dizia, aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ele. Agora, aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com ele. O que está em você é o Espírito de Cristo, não existem dois, é um só, o mesmo Espírito agora habita dentro de você. Você foi fecundado,
entrou dentro de você o Espírito Santo. Não foi aqui que você nasceu de novo, você nasceu aqui. Agora aqui foi afetado, porque ao entrar dentro de você, Ele concedeu a mente dele a você. E agora Ele deu a você um modelo novo para pensar. Jesus, Ele impacta a sua geração e impacta as nossas vidas, porque foi o homem da mente perfeita. Como ele lidava com os impulsos, como ele lidava com cada emoção, não há neste planeta registro de alguém que tenha lidado de maneira tão saudável com a tragédia. Vou me reportar novamente ao dia da crucificação. Estava ele sendo crucificado e seus algozes estavam ali. E Jesus, olhando para eles, lá da cruz, ele diz 7 palavras. São 7 conceitos que se derivam da cruz. O primeiro deles é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você não aprender a perdoar as pessoas, você vai ser provocado toda hora. Me provocam toda hora. Provocam você toda hora. Se eu não tiver uma atitude madura para perdoar esses doidinhos que tentam me ofender, eu vou ficar agarrado, preso. Jesus não perdoou proforme, para inglês ver. Jesus perdoou porque para o lugar onde ele ia agora, ele precisava estar livre pelo lado de dentro, para poder vencer o que estava do lado de fora. E você se lembra qual foi o próximo passo depois da crucificação? Vocês estão por aí? O lugar era denominado Sheol, Tártaro, uma espécie de inferno. Foi para lá que Jesus foi. Ele levou nossos pecados no seu corpo, sim ou não? Ele completou o ciclo do último Adão na sua carne, sendo pois crucificado. Quando ele entra no Sheol, se ele não está saudável pelo lado de dentro, ele seria sucumbido dentro do inferno. Tem lógica o que eu estou te falando aqui? É que assim, gente, se você não cuidar bem das suas emoções, o próximo passo que você der, o próximo ambiente que você entrar, pode prender você por muito tempo e aí adoecer você de maneira tão grave e tão severa, na alma e no corpo. Bom, vamos voltar agora à mensagem aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler esse texto. Eu vou ler esse texto na Bíblia Viva, mas tanto faz o texto que você tem em sua mão. Olha o que diz, Colossenses 3, 12. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. O que é que Paulo está instruindo a igreja a fazer? Aprender a negociar bem com suas emoções.
Se você não aprender a perdoar, suas células vão envelhecer antes da hora, numa velocidade muito maior do que a célula de uma pessoa que perdoa com facilidade. Perdoar deve ser para nós uma predisposição. Compreende? Perdoar é não deixar que o mal se aproxime de você. É não deixar ser contaminado pelo ódio, pela ira. Eu disse no início, né? Usando as falas do Dr. Cury. Você não compra 1 quilo de carne podre, não foi isso, doutor Antônio? Você não compra 1 quilo de carne podre no açougue. Você ama a sua família? Você se ama? Vai comprar 1 quilo de carne podre para que adoecer seu corpo? Não, você não faz isso. Mas quando você não perdoa, você está comprando mais do que 1 quilo de carne podre e colocando para dentro da sua alma. Sério. Sério. No novo modo de vida, na nova maneira de viver que nós herdamos de Cristo, as nossas emoções precisam estar debaixo de autoridade. Você acha que eu não tenho raiva? Não, tu acha que eu tenho raiva. Não acha? Não, não acha nada. Pois eu tenho raiva. Só que ela não toma conta do meu coração e nem toma conta da minha vida. Sabe qual é a primeira coisa que vem quando a raiva se aproxima? De alguém, por exemplo. Porque às vezes a gente sente raiva de alguma coisa, né? Mas de alguém. A primeira coisa que eu penso é nesse texto. Paciência. Uma das pessoas que mais me fez mal na vida é muito mais forte do que eu. Em todos os sentidos que você pode imaginar. Mas é infinitamente mais inseguro do que eu. Portanto, o mal que ele me fez não é porque é uma pessoa ruim, é porque é uma pessoa insegura. Como eu posso odiar um inseguro? Eu tenho que ter pena dele. Sabe a mudança de perspectiva? Como minha leitura precisa sofrer mudanças? Queridos, tem gente que faz mal a nós, que são usadas por Deus para nos promover. Tu consegue entender isso? Tem gente que vai tentar derrubar a gente só para a gente aprender a cair. Tem gente que vai tentar oprimir a gente, roubar a alegria da gente, que tudo que ela vai fazer é fazer da gente gente melhor. Se você não souber recepcionar aquilo que afeta você, sabe qual é a grande vantagem de um boxeador, de um boxer? É saber recepcionar a pancada. Isso é parte da sua vitória. Se ele souber recepcionar a pancada, pode ser isso sua grande vantagem. Agora, se ele não recepciona e ele deixa a sua cara dura, a pancada que ele vai receber, o cérebro vai chacoalhar tanto lá dentro, que ele vai cair na hora. Bluf! Será uma só pancada. Então, recepcionar é parte não só da vitória de um boxer, mas é parte da vitória de todo homem que se dispõe a uma caminhada bem-sucedida na vida. Aprenda a recepcionar. Não é fácil, mas você precisa aprender. Paulo dizia, e domingo eu estava fazendo a leitura desse texto, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei ter, sei não ter, sei ser honrado, sei ser humilhado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, esse fragmento de texto, posso todas as coisas que me fortalece, muitas vezes está sendo mal utilizado. Às vezes, numa mensagem triunfalista, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser humilhado.
pode ter necessidade, pode passar por dificuldade, pode. Todos nós podemos qualquer coisa naquele que nos fortalece. O dia que eu aprendi que quem toca em mim toca em Deus, eu aprendi a descansar. Nós somos como meninas dos olhos de Deus. Para tocar em você, vai tocar em Deus primeiro. Vai ter que se ver com Ele. Compreende? Então dê boas respostas à vida. Não viva iracundo, bufando pelo canto da boca. Às vezes a ira é tão grande que o cara chega a dar uma espuminha no canto da boca aqui, parece até um touro babando, não é não? Você olha para o espelho e parece que está incorporado. Porque não sabe lidar com emoções. Não, querido, no seu novo modelo de vida, que é a vida cristã, você precisa aprender com Jesus e a ter emoções como Ele. Precisa ter paciência com aqueles que não chegaram lá ainda. E paciência é fruto de maturidade. Tem que esperar o tempo do outro. E o outro pode ser seu marido, pode ser sua mulher. O outro pode ser seu sócio. É necessário que haja paciência para que o tempo do outro seja alcançado. Se você não tiver, não há relacionamento que possa ser sustentado. Se você não for paciente. Então, são emoções que devem nos curar. Cara, Deus nos deu tantas e ricas emoções, e elas não são para nos adoecer. Olha, nem o ódio é para nos adoecer. Irai-vos e não pequeis. Tem esse texto na sua Bíblia aí, não é? Irai-vos e não pequeis. Esta espécie de ira não é a ira que te adoece, mas é a ira que te mantém aceso, que arranca você da zona de conforto, que traz uma certa revolta ao mundo hostil que vivemos e faz com que você não se acomode na vida. Isso não adoece, pelo contrário, isso é capaz de curar você. Agora, quantas emoções mal recepcionadas estão matando gente? Outro dia eu estava pregando e me lembrando, o filme do Mel Gibson lá, o da cruz, não é? Paixão de Cristo. Alguém não viu o filme aqui, A Paixão de Cristo? Todos viram. Você não viu? Não. Ok. Logo na primeira semana de lançamento, eu li nos jornais que um senhor, assistindo o filme, foi possuído de uma emoção tão violenta, a adrenalina entrou tão furiosamente pelas veias dele que parou o coração dele. Morreu, sentado numa cadeira de cinema. Nesses 6-0 do Vasco, desculpe, não, vamos mudar. Deixa para lá. Não, teve gente também hospitalizada, filho, no 6-0. Infelizmente teve. Conhecemos história do 6-0. Foi 9-0 Brasil e Alemanha? 7-1? Teve um? Nem me lembro, não deu tempo, nem percebi. Cara, quanta gente ficou adoecida. Teve um derrame. Os 7-1. Emoções que não são devidamente recepcionadas. Você precisa ter cuidado para dar destinos. E desculpe se eu insisto no perdão, mas é que a falta de perdão, ela é tão avassaladora, e eu vou futucar isso aqui de novo. Tudo bem? Vamos pegar mais uns textos aqui. Olha o que diz o texto de Marcos 11:25. Quando você estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Olha o que é que Jesus está dizendo.
que, confrontando nossa aparente espiritualidade, nossa oração, ele diz: para de orar e vai corrigir tuas emoções. Quantas vezes, gente, esse texto dito por Jesus não tem a mínima importância para nós? Nós continuamos mantendo pessoas cativas dentro de nós, prisioneiras dentro de nós. Eu não estou dizendo que é com razão ou sem razão, eu estou dizendo que elas estão presas. Elas estão ali. E nos sentimos relativamente bem orando. Parece que aquilo já não tem mais, virou uma vacina. O grande perigo que eu acho é quando o Evangelho, ao invés de produzir o impacto que ele deve produzir, ele anda nos vacinando. E a gente vai se acostumando com coisas, entende? Vai se acostumando. Então, quantas vezes, então, assim, eu não vou me meter na sua vida, mas vou me meter na minha. Quantas vezes, tendo uma raiva brutal de alguém, eu continuei orando, fazendo vigília, jejuando e subindo a montanha para orar. Estou falando de mim. Graças a Deus você não passou pela mesma experiência. Mas quantas vezes, tendo uma raiva de torcer o pescoço de uma pessoa, não sei se você já teve um sentimento desse, acho que não deve ter tido também. Mas uma raiva brutal, e eu tinha razão, não é que eu não tinha razão, eu tinha razão. Mas o caboclo estava morto aqui dentro por minhas emoções. E eu não estava nem aí. Continuava orando: amantíssimo Deus e eterno Pai que está nos céus, sacrossanto Senhor. Era pura formalidade da minha espiritualidade, de verdade. A minha espiritualidade foi interrompida pelo meu ódio incontido. Sabe? Qual o perigo que eu vejo hoje? E hoje à tarde eu vou te contar um segredo. Eu estava chorando, porque eu disse: Jesus, não deixa a igreja se acostumar com essas coisas. Eu estava lendo essas palavras de Jesus e dizia: ai meu Pai, não deixa meus irmãos se acostumarem a dormir cheio de ira, de ódio, de rancor. Deixa meu irmão passar mais 24 horas odiando alguém. Não deixe que o Evangelho se torne uma vacina preventiva. Outro dia eu estava espirrando e uma pessoa se aproximou de mim e disse assim: já fez 60? Eu falei: como? Tem um negócio de uma vacina. Eu falei: não, filho, ainda falta um bocado de tempo para os 60. Porque na expectativa do meu amigo, ele não queria mais me ver espirrando. Então tome uma vacina, meta aqui o vírus da gripe dentro de você, deixa ele percorrer, contaminar, teu organismo vai criar anticorpos resistentes e agora a gripe não vai mais tomar conta de você. Esse é o meu medo com algumas pessoas dentro do Evangelho. É que o Evangelho está dentro delas numa perspectiva tão diferente da que deveria estar, que elas se acostumaram. Se acostumaram a orar cheio de ódio. Inclusive suas orações são perigosas, né? Senhor, prepara e leva. Não te falei que eu estava conversando com um amigo, ele não tinha coragem de se divorciar, doutor Jalisson. Ele dizia: não, isso é coisa do diabo, divórcio é coisa do diabo. Me dizia ele: é coisa do diabo. Eu digo: é mesmo, rapaz? É. Eu não concordo com esse negócio de divórcio, isso é coisa do Satanás. Eu digo: muito bem. Que coisa. E ele disse: olha, eu não estou me dando bem com minha mulher, mas eu já falei com o Senhor: Senhor, prepara e leva a tua serva. Eu não me divorcio. Tu está achando que eu estou brincando? Estou falando serinho, serinho, serinho. Prepara e leva a tua serva. Se eu não quero mal nenhum para ela não, tu prepara ela antes de levar. Ela vai estar em bom lugar.
E o vagabundo está livre para casar agora. Mas é pecado se divorciar. Compreende, cara, que cabeça que nós... São nossos irmãos que estão pensando assim. E agora? O que o Evangelho está fazendo na vida desse caboclo? Operando o quê? Transformando o quê? Levando-o para onde? Essa é uma cabeça parecida com a cabeça de Cristo? Abra sua Bíblia mais uma vez, em mais um texto, por gentileza. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6,37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Nessa dimensão, Jesus coloca o perdão numa perspectiva de reciprocidade. Tipo, se você perdoa, você será perdoado. O texto semelhante a este diz: soltai e soltar-vos-ão. É que quando eu não solto, sou eu quem fico preso. Tem uma mensagem minha chamada Perdão, o Segredo da Cura Total, que eu falo sobre esta coisa de soltar para ser solto. Nessa mensagem eu me lembro de uma experiência que eu tive com um parente, o pastor Ilquias e Amós. Fui à casa deste nobre e ele com muito orgulho me mostrava um viveiro. Viveiro, pássaros caros. Tu tem uma ideia de quanto ele tem ali de pássaro? Um chute por alto? Mais de 300 mil reais. Em pássaro ali raro. Bom, pelas contas que ele me deu, do valor dos pássaros, eu fiquei assustado. Aí, olhando para os pássaros e para a alegria dele, eu perguntei a ele: há quanto tempo você não tira férias? Ele disse: como eu posso tirar férias? E eu fiquei desconfiado de quem era o prisioneiro, quem era o refém, se eram os pássaros ou se era ele. Porque na proporção que ele não solta os pássaros, ele também fica preso. O ônus é muito alto, ele tem que pagar funcionários e funcionários de confiança para não deixar os bichinhos morrer, quando ele quer tirar uma folga maior. E eu tenho pensado, quem é que está preso? Eu que prendo uma pessoa dentro de mim ou a pessoa que está presa dentro de mim? Tem uma poesia do finado Gonzaguinha, que ele diz: olhos nos olhos, quero ver o que você faz, quero ver me ver bem demais. Olho nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Na verdade, quem é refém de quem? Quem olha para mim ou eu que estou cheio de recalque olhando o outro? Quem é que é o prisioneiro nessa história? Quem é que está com o interior completamente virado? Sou eu que quero que você veja que eu estou bem demais sem você por perto de mim? Então você continua dominando a minha vida, porque eu faço de tudo para parecer bem, para você parecer mal. Entende como o nosso interior às vezes está tão cheio de teias de aranha, adoecendo nossas emoções, nos fazendo pessoas mais feias, nada parecidas com Jesus. Os que moram mais perto de nós não têm vontade sequer de nos visitar, porque o rancor, a ira que é curtida, às vezes transborda, e de tão ácida que está a nossa alma, acabamos
também tornando ácida a nossa outra relação. Está chegando ao finalzinho, mas eu não quero ir embora sem antes ler uns textos que podem nos remeter para a semana que vem. Salmo capítulo 32. São 3 versículos deste salmo. Versículos 3, 4 e 5, Salmo 32. Enquanto eu me calei, fiquei calado dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Quando eu leio esse texto, eu vejo um homem que está sofrendo por causa de conflitos que estão do lado de dentro. Ele diz: os meus ossos começaram a secar, minhas emoções, elas transbordaram, e até as minhas articulações começaram a sofrer, por causa do conflito do meu interior. Eu me calei, e aquilo começou a corroer dentro de mim. O Salmo 38, que se parece muito com esse Salmo 32, ele diz: começou a sair umas erupções no meu corpo, com pustemas, porque eu sofria todo dia por causa do conflito que estava dentro de mim. O que era isso? As emoções afetando o corpo. E o salmista estava adoecendo, com erupções severas no seu corpo. Eu me lembro de um caso. Eu fazia uma faculdade e lá me encontrei com um amigo que estava fazendo o mesmo curso. Em algumas matérias ele fazia na mesma sala que eu. Só que eu tinha terminado uma outra faculdade e num debate no meio do auditório, eu me interpus com uma professora que ela era muito boa na matéria de direito que ela se propunha a lecionar, mas ela não era experiente na matéria que eu me tornei mestre. Ela era ignorante, ela não tinha nada a ver, não era o mundo dela. E ela estava fazendo defesas gritantes numa matéria que ela não conhecia. E ela abriu o diálogo e eu me levantei para dialogar. E aí ela ficou muito irritada comigo, porque eu me indispus com ela por causa da falta de conhecimento que ela tinha, mas daquele atrito surgiu a luz e o calor. Porque quando eu me deslocava do auditório para a sala, um amigo grudou em mim, esse amigo, e disse para mim: doutor, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um filhinho que está vivendo um momento horrível na vida dele. Eu já levei a vários médicos e nada me dá solução. Você podia atendê-lo? Eu disse: rapaz, eu não sou competente para atender seu menino, mas vai lá para eu te dar uma dica de quem você deve procurar. E levaram o menino para mim. O menino tinha 7 aninhos, talvez. Quando o menino chegou, ele era cheio de feridas no rosto, nos braços, nas pernas, no corpinho dele. Ele foi levado pela avó. E a vovó sentou, fiz umas perguntas para deixar o menino mais à vontade. Pedi que a vovó ficasse numa sala ao lado, numa porta de vidro, onde ela podia me observar. E eu comecei a conversar com o menino. Dei a ele uma folha de papel, um lápis, e perguntei se ele sabia desenhar a família dele. Eu queria entender o que estava acontecendo com ele. E ele foi desenhou um bonecão
depois uma boneca menor, uma boneca menor, um boneco menor e um bonequinho saindo da folha. Metade do boneco estava dentro da folha e a outra metade já fora da folha. O primeiro bonecão, a boneca menor, estava segurando o braço. A boneca menor do que a boneca outra estava segurando a mão. E o boneco que estava segurando a mão da boneca menor estava segurando a ponta do dedo desse último boneco que estava quase saindo da folha. E eu perguntei: quem é quem aqui, meu amor? Ele disse: papai, mamãe, minha irmãzinha, meu irmãozinho e eu, saindo da folha, caindo do espaço. Eu peguei aquele desenho, chamei a avó, disse: gostaria de conversar com os pais do menino na próxima sessão. Me trouxeram os pais do menino. E eu peguei a folha. O menino não foi, só os pais. Eu peguei o papel e disse: me contem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Eu disse: este aqui é o senhor, este é a senhora, este aqui é ele. Ele já não está mais fazendo parte do mundo de vocês. Por que é que esse garoto está vivendo isto? Por favor, me contem ou vão embora, porque eu não vou conseguir ajudar. Aí a senhora começou a chorar, pediu licença ao marido para contar toda a verdade, e então toda a verdade foi contada. O marido era um policial, esse meu colega de classe era um policial. Há 3 semanas atrás, desgovernado nas emoções, ele engatilhou a pistola, botou na cabeça da mãe ou da esposa e o menino dentro do quarto, gritando, esbravejando, dizendo que ia atirar. Ela gritava, desesperada. Ele então tirou a pistola, botou na cintura, saiu e no dia seguinte o corpo do garoto pipocou do alto a baixo. Nem os melhores médicos conseguiam curar o menino. Todas as pomadas utilizadas naquelas 3 semanas, nada cicatrizava a pele do menino. Porque assim, a pele é um retrato da alma. A pele é um retrato da alma. Sua alma, ela é facilmente identificada pela sua pele. Quando eu olhei aquilo, eu disse: vocês precisam reparar esse dano. Vocês vão voltar para casa hoje, vão entrar com aquele menino dentro do quarto, vão se ajoelhar com ele, vão pedir perdão a ele, vão pedir perdão um ao outro e vão quebrar esse ciclo na alma deste garoto. Vocês vão contar com a presença de Deus na vida de vocês. 3 dias depois, 3 dias depois, o garoto não tinha mais uma ferida no corpo. Estava completamente cicatrizado. É a pressão que a alma faz, ela não tem como gritar, então ela grita pela pele. Aquele menino foi... depois eu batizei essa família toda. Batizei o pai, a mãe, os meninos. Mas aquilo ali foi um grito que a alma estava dando por meio da pele. O pedido de perdão secou as feridas daquele garoto. Você está pensando que eu estou contando uma história que não aconteceu? Aconteceu na minha experiência pessoal. Aquele menino foi curado pelo pedido de perdão de seus pais, pela anulação do débito emocional. Então cuide bem do seu coração. Aprenda a lidar com as pessoas, porque elas não sabem, mas elas são parte de uma conspiração para que você cresça.
Elas estão fazendo parte de uma conspiração para que você se torne uma pessoa melhor, mais humana, mais doce. E às vezes, gente, a nossa doçura vai depender muito das dores que nós sentimos, sabe? Eu tive uma experiência com um agricultor, ele cultivava uvas, e ele dizia que quanto mais duro é o solo, quanto mais castigado é o solo, mais doce é a uva. Isso me parece que tem uma relação muito parecida conosco. Muitas vezes a nossa doçura vem por causa da pressão. Às vezes nossa arrogância, nossa altivez, nossa soberba não deixa a gente ser doce. Mas um pouco de pressão para quebrar essa casca pode ser a melhor ferramenta que Deus vai usar para fazer de nós pessoas mais doces. E Deus vai usar pessoas para nos humilhar, quando isso for necessário. Você está nas mãos de Deus, Ele vai fazer de você uma pessoa melhor, pode ter certeza disso. Meu entendimento é que nós somos criaturas em construção, e que aquele que começou a sua boa obra vai terminá-la na nossa vida. Aprenda a recepcionar, a lidar e a liberar suas melhores emoções. Pode alguém ali na minha sala ir trazer uma ostra? Pode ser um coquille. Rapidinho, o coquille ele é grandinho, dá para ver. Eu coleciono umas coisinhas, ostras, mariscos, caracóis. A gente tem que ter algum pecado, né? Eu não fumo, não bebo, não cheiro cocaína, então algum pecado a gente tem que ter, eu vou te mostrar os meus, né? Pode ser. Esta é uma ostra. Todavia, não é uma ostra perlífera. Ela não produz pérola. Mas vamos supor que ela produza pérola, tá bem? Esta não produz. Mas vamos supor que essa seja uma perlífera. Ela é uma bivalve filtradora, então ela é, dentro do ecossistema, fundamental para o mar ser purificado. Ela vive assim. Quando um detrito a irrita e cai dentro dela, ela vai liberar o seu melhor, suas melhores enzimas, naquele detrito que a está provocando, está gerando irritação nela. E de tanto ela projetar o seu melhor sobre aquele fragmento de irritação, aquilo vai sendo envolvido com o seu melhor. E dentro de um tempo aprazado, aquilo virou uma pérola. Esta é uma das grandes lições que nós precisamos aprender. Quando provocarem você, projeta o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor. Numa hora dessa, você terá uma pérola dentro de você. Sabe qual é o maior sucesso do mundo? É transformar um inimigo num amigo. Olha o que eu estou te falando. Uma das coisas mais importantes que a gente faz na vida é transformar um inimigo num amigo. Davi é um judeu, tudo bem? Davi é um judeu. E um dia ele está orando e diz para o Senhor: Senhor, coloca perante mim, na minha presença, uma mesa. E diante desta mesa o meu inimigo, meu cálice transbordará. Já leram o Salmo? Sabe do que eu estou falando? Durante minha vida inteira, até que eu li esse Salmo, e eu percebi esse Salmo assim:
Quando os meus inimigos me verem comendo naquela mesa, eles vão estar com fome e eu comendo. Quando eu leio esse salmo, na minha cabeça está aquele rei que está rasgando no dente uma coxa de peru. Eu sempre quis, quando eu era menino, tudo que eu queria era tomar uma latinha de leite condensado, mamar ela sozinho, sem ninguém por perto. Pô, quantos irmãos eram lá, brother? Mineira, quantos irmãos? 10. Meu filho, 10 não dá para dar uma lata para 10, não é não? Eu ficava pensando, poxa, quando eu crescer eu vou trabalhar, vou comprar uma lata de leite moça, eu vou mamar ela sozinho, escondido para ninguém ver, vou até o fim. Pela risadinha de vocês, eu não estou sozinho nessa história. Não estou sozinho, não vou pedir para você se expor aqui. Já entendi. Mas eu tinha maior vontade de arrancar uma coxa de peru, assim, como isso, estraçalhar uma coxa de peru. Mas eu leio esse salmo e me transporto para essa coxa de peru rasgada, né? Mas não é isso que estava na cabeça desse judeu. Quando ele diz, coloca uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, é que nenhum judeu come diante de um inimigo seu. Então o que Davi está orando? Davi não está cheio de recalque na mesa. Ele está dizendo, Senhor, reconciliação. Se você colocar meu inimigo perante mim nessa mesa, está resolvido o problema. Isso significa jogar minhas melhores enzimas sobre aqueles que me provocam e fazer dessa tragédia de relacionamento um relacionamento excelente. Lide bem com o seu coração, gente. Lide bem com sua cabeça, com suas emoções, porque você vai depender de uma saúde interior para ter saúde exterior. Para você ser bem-sucedido na vida, precisa ser bem-sucedido pelo lado de dentro, tá bom? Termino aqui minha exposição essa noite na esperança de que você não deixe seus ossos adoecerem. Não deixe seu corpo ir à falência. Que você tenha boas emoções e com isso você cure seu coração. Deus o abençoe abundantemente.